Sakura é uma estudante do ensino médio no Japão. Sua personalidade amigável e extrovertida, boa aparência e excelentes notas a tornam a garota mais popular da escola. Mas, ao outro lado dela, feito de fogo, ela valoriza a justiça e a equidade acima de tudo, e treinou Aikido, uma arte marcial defensiva para se tornar forte e resiliente. Um dia, ela presencia uma cena terrível: 6 homens sendo queimados vivos por chamas azuis, e no meio delas, um garoto de cabelo preto. Imediatamente, ela liga para a polícia e corre para tentar salvar as vítimas. Um único policial, sem senso de urgência, se arrasta calmamente até ela, e Sakura o conduz freneticamente até a cena do crime, apenas para não encontrar nada lá. Depois de investigar o nada, o policial sugere que talvez ela tenha sonhado e volta para a delegacia para comer donuts. No entanto, Sakura não consegue tirar aquilo da cabeça. A aula começa com a apresentação de um novo aluno transferido e, claro, é o mesmo garoto que ela viu na noite anterior no meio das chamas. Ele se apresenta como Ryogami e diz que espera conhecer todos melhor. As garotas imediatamente se derretem por sua aparência charmosa, mas Sakura não fica nem um pouco animada. Após a aula, ela observa discretamente enquanto ele conversa com outros garotos. Sua amiga, Oba, pergunta se ela gosta dele, mas Sakura a ignora e se levanta para dizer a ele que quer conversar a sós, pedindo que ele a siga. Todos na escola ficam escandalizados e começam a fofocar sobre possível casal perfeito e icônico. Eles vão para o terraço da escola para conversar em particular, mas praticamente toda a população da escola aparece para observar a distância. Sakura vai direto ao ponto, perguntando onde ele estava e o que estava fazendo na noite anterior. Ele responde que estava no trabalho. Ela o confronta diretamente sobre a luva que ele usa, acusando de estar escondendo queimaduras que teria sofrido ao matar aquelas pessoas. Ryogami, então, tira a luva e mostra que sua mão está completamente normal, com um anel de prata no polegar. Ele explica que a luva é um amuleto da sorte dado por alguém especial quando ele machucou a mão na infância, para que isso nunca aconteça de novo. Sakura fica sem palavras. Ele, com gentileza, diz que gostaria de ser amigo dela e vai embora. Isso faz com que todos pensem que ele a rejeitou, levando a escola ao caos. Mas qualquer tipo de publicidade é boa, e isso só aumenta ainda mais a popularidade de Ryogami entre as garotas. Sakura, que vive em seu próprio mundo, fica frustrada com seu fracasso e determinada a desmascará-lo. Ela o persegue persistentemente, até tenta segui-lo depois da escola, mas ele percebe isso e se esconde para despistá-la. Depois, ela vai até o local do crime, esperando que ele apareça novamente. Enquanto observa, ela alimenta uma cadela chamada Mel, que foi abandonada após a morte de seu dono. Ela tenta acariciá-la da mesma forma que a dona costumava fazer, mas a cadela se assusta e foge. Ryogami aparece nesse momento e imediatamente cria um laço com a cadela, reconhecendo que ela não confia em pessoas por causa de experiências ruins no passado. Isso faz Sakura perceber que ela não é tão ruim quanto pensava. Ele pergunta se Mel é uma cadela de rua. Sakura responde que seu antigo dono era um morador de rua que foi assassinado por um grupo de bandidos de uma gangue chamada G-Falcon, cujos membros têm tatuagens de falcão no peito. Ela está amarga pelo fato de que ninguém se importou com a morte daquele pobre homem, e que esses criminosos seguem impunes porque são protegidos pelo poder e influência da gangue. Influência essa que consegue até fazer a polícia fechar os olhos. Ryo aponta que ela sempre pode se lembrar dele, mesmo que o mundo o esqueça, e que ela não precisa das leis do país para fazer justiça, citando o próprio princípio, olho por olho, embora ele ache essa filosofia muito cruel. Ainda assim, ela admira o sentimento por trás das palavras dele e finalmente lhe dá um sorriso. No dia seguinte, até mesmo Sakura começa a acreditar que pode ter imaginado o incidente das chamas. Oba, sua amiga, se esforça como cupido e os convida para um karaokê depois da escola. No entanto, os dois recusam, pois tem trabalho a fazer. Ryo revela que trabalha como lixeiro e se despede, dizendo que seu chefe já está ligando impacientemente. Sakura volta ao parque para alimentar Mel, que foge dela mais uma vez. De repente, ela ouve barulhos de luta e gemidos de dor, e vai imediatamente investigar. Vê um homem sendo espancado por um grupo de gangsters e grita para que parem, dizendo que já chamou a polícia. Os bandidos riem, sabendo que os policiais não farão nada. Ela vê as tatuagens de falcão no peito deles e percebe que está em apuro. O líder do G-Falcon se aproxima e manda ela sair dali, dizendo que estão apenas interrogando os mendigos que vivem no local, por informações sobre seus homens desaparecidos. Sakura imediatamente se lembra do incidente do fogo e, por impulso, pergunta se aconteceu 2 dias atrás. Ao perceberem que ela sabe de algo, os membros da gangue a cercam e exigem que ela diga tudo o que sabe. Ela entra em estado de choque, pois aquilo confirma que ela não estava imaginando coisas. Realmente houve pessoas queimadas vivas. Um dos homens tenta agarrá-la, mas ela o joga longe. Todos a atacam ao mesmo tempo, mas ela dá conta de vários sozinha, até que um deles a atinge com um taser nas costas. Incapaz de se mover, eles começam a chutá-la e amarram suas mãos com um cinto. Mel aparece de repente para protegê-la, mas é brutalmente espancada pelos bandidos. Ao ver isso, Sakura se levanta com esforço e se coloca na frente da cadela, mas é chutada para longe. Eles se preparam para esfaqueá-la quando o Ryo aparece para ver como a cadela está. Enquanto acaricia, ele inspeciona seu corpo ensanguentado e confirma que vários de seus órgãos e ossos foram destruídos, a ponto de não haver salvação. Sakura grita para
para que ele a leve ao veterinário, mas ele apenas diz a Mel que ela fez um bom trabalho protegendo Sakura e quebra seu pescoço, matando-a instantaneamente. Em seguida, ele se vira para um dos capangas e diz: Falcão por Falcão. Ele tira a luva, segura o rosto do criminoso com a mesma mão e o envolve em chamas azuis ardentes, as mesmas que Sakura viu naquela noite. Ele encara os outros e diz que está apenas fazendo seu trabalho de limpar o lixo. Como lixeiro, incinera o resto do grupo também. Por fim, ele segura o rosto de Sakura e a incinera também. No dia seguinte, ela acorda em seu quarto com a memória da noite anterior turva. Seus pais estão aliviados por vê-la bem e ela pergunta o que aconteceu. Eles dizem que seu pai a encontrou inconsciente na porta de casa e que não fazem ideia de quem a carregou até lá. Na escola, Sakura passa o tempo relembrando os eventos e percebe que Ryu tentou matá-la. Fica se perguntando por que a poupou no fim. Ela entra na sala de aula e ele tem a ousadia de olhar diretamente para ela e sorri. Oba a cumprimenta com entusiasmo e tenta puxar assunto, mas Sakura está abalada demais para responder. A amiga percebe e pergunta o que houve, e Sakura quase deixa escapar o que aconteceu, mas Ryu a interrompe, aparecendo no meio da conversa. Ele ri levemente enquanto Oba o provoca dizendo que ele tem uma queda por Sakura, e então coloca sua mão enluvada em Oba. Oba vê isso e faz Sakura explodir, puxando-a para longe de Ryu porque ela está com medo de que ele a incinere. Toda a situação acaba sendo interpretada como se Sakura tivesse enlouquecido. Depois disso, Ryu começa a vigiá-la constantemente, o que faz com que ela fique preocupada em colocar qualquer pessoa em perigo, só por estar próximo dela. Por isso, começa a evitar Oba. Oba interpreta mal a situação, achando que Sakura está escolhendo um garoto em vez da amizade, e fica chateada. Frustrada, Sakura pede publicamente para Ryu acompanhá-la até em casa, dizendo que precisa conversar com ele. Em seguida, puxa Oba para o lado e promete que vai explicar tudo assim que resolver a situação. Oba entende e deseja boa sorte. Depois da aula, Sakura leva Ryu para uma rua movimentada, um lugar onde tem certeza de que ele não vai tentar nada, e o confronta sobre ter matado os membros da gangue Gefal. Ele admite na hora e pergunta qual é o problema em descartar o lixo como eles. Ela pergunta se ele se acha um nobre justiceiro, ao que ele responde: eu sou o mal. Sakura exige que ele se entregue à polícia por ter matado aquelas pessoas. Ao ouvir isso, ele começa a rir e afirma que não pode ser julgado pela lei, porque ele não é como as outras pessoas. Então, no gesto que ela jamais esperava que ele fizesse em plena luz do dia, ele segura seu rosto e tenta queimá-la por ter sido testemunha. Ela, instintivamente, afasta suas mãos antes que as chamas saiam, mas sua bolsa acaba pegando fogo. Ela foge, mas ele a alcança e segura sua mão. Sakura grita, esperando ser queimada, mas ele apenas sorri e diz: é só uma brincadeira. Então, Ryu revela que é um Codebreaker e que seu trabalho é ser o mal e jogar o mal que ela e a lei não conseguem punir de forma justa, como os bandidos da Gefalcon que mataram um homem inocente e sua cadela preciosa. Ele diz que ela deveria ser honesta consigo mesma e pensar em todas as pessoas que já quis ver mortas. Sakura balança a cabeça com firmeza, rejeitando completamente essa ideia, e jura segui-lo para impedir que ele machuque mais alguém. Ele ri e concorda, mas com uma condição: se ela contar a alguém sobre ele, ele a queimará junto, com a pessoa a quem contou e qualquer um que ele estiver por perto, só para dar um exemplo. Mais tarde, ele liga para os superiores e informa que decidiu não eliminar Sakura, porque ela é um caso raro e interessante, alguém que não queima nem com suas chamas. No dia seguinte, ele a espera do lado de fora da casa dela para irem juntos para a escola, como parte de seu exercício de observação. Oba vê isso e parabeniza, dizendo que Sakura não precisa explicar nada. Ainda assim, Sakura pede desculpas, pois passará a ir e voltar da escola com ele, e não mais com Oba como sempre fizeram. Um garoto ciumento corre em direção a Ryu com uma espada de bambu, irritado por Sakura estar namorando com outro cara. Sakura vê Ryu levantando a mão e rapidamente se joga na frente dele, para afastar a espada antes que ele use seus poderes de fogo. Em seguida, ela grita no corredor inteiro que se alguém ousar encostar um dedo em Ryu, terá que se ver com ela. Após a aula, Ryu é designado para a limpeza da escola no dia seguinte e orientado a ir até a sala do conselho estudantil para receber a lista de tarefas. Antes que qualquer outro aluno possa acompanhá-lo, Sakura, desconfiada, se oferece para levá-lo até lá. No caminho, eles encontram Fujiwara Senpai, que tem uma queda por Sakura. Ela imediatamente gosta de Ryu porque ele concorda que Sakura é uma garota gentil, então decide revelar seu segredo para ele. Tira os óculos e mostra que tem olhos de cores diferentes, um castanho e outro azul. Ryu, de repente, segura sua cabeça como se fosse queimá-lo, fazendo Sakura entrar em pânico. Aos poucos, ele recupera a compostura, ajeita seu cabelo e pede desculpas por tê-la confundido com outra pessoa. Mais tarde, naquele dia, Sakura o segue em uma de suas missões. Apesar dos avisos dele, eles entram em um prédio de apartamento, onde Ryu destranca a porta de um dos apartamentos. Ele ataca a primeira pessoa que vê, nocauteando-a instantaneamente. Como de costume, Sakura o repreende, mas entra na sala e percebe que aquilo é um covil da Yakuza, onde até alguns policiais corruptos estão presentes. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.